Então, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre o hexagrama regente do ano. E vai ter uma segunda parte da aula que, para quem está no YouTube, vai ser um segundo vídeo, onde a gente vai trazer uma orientação do I Ching para que a gente consiga viver o ano de 2026 de forma sábia, direcionando as nossas ações da forma mais harmônica possível, tá? Quando a gente pega o binômio Bin-Wu, que é o cavalo de fogo, né? A gente transforma o fogo em fogo e o fogo de cima em fogo também. Dentro do I Ching, um dos únicos elementos, né, na verdade, é o fogo e a água, que não tem uma variação entre Yin e Yang. Então a gente só tem o fogo. Então a gente vai ter fogo embaixo e fogo em cima também. Isso nos dá o hexagrama aderir, tá? O hexagrama fogo sobre fogo. Antes de eu entrar propriamente dito na leitura do aderir, eu queria fazer um breve parênteses sobre o que é o I Ching, tá? O I, na verdade, é o foco do estudo. E I é uma palavra. I significa mutação. Ching significa tratado, significa livro sagrado. O I Ching é o Tratado das Mutações, ou o livro sagrado que estuda as mutações. Basicamente, esse livrinho aqui que a gente conhece. Ele foi escrito por 3 pessoas majoritariamente, tá? A gente vai ter o Rei Wen, o Duque de Zhou, e, por fim, a gente tem o Confúcio escrevendo as imagens, tá? Confúcio comentou os comentaristas. Esse livro não é o I. E isso é uma confusão muito grande que as pessoas têm. Elas acham que o I Ching ela se resume ao livro. E isso não é verdade, tá? E o livro ele é feito a partir do comentário de 2 grandes sábios, que são comentários pertinentes e extremamente importantes para que a gente consiga seguir o nosso estudo acerca do I. Tá? Dito isso, a gente vai estar usando o livro do I Ching aqui para entender o que esse hexagrama está querendo dizer para a gente. Tá? Então, quando a gente pega o aderir, o Rei Wen ele escreveu no seu julgamento, dizendo assim: aderir, retidão, abertura, boa fortuna na criação da vaca. E aí esse é aquele momento que as pessoas que não tiveram um estudo de astrologia ou um estudo de I Ching, que não tiveram um estudo formal com um mestre, olham para aquilo e falam assim, tá na hora de virar fazendeiro, então o ano de 2026 é um ano para virar fazendeiro. E não é bem assim que funciona. A gente precisa entender as minúcias do porquê esse texto foi escrito dessa forma e o que significa cada uma dessas palavras. Então, antes disso, vamos entender o hexagrama aderir. Aderir é fogo sobre fogo, tá? Fogo sobre fogo é quando 2 fogos se juntam. Para ser um pouco mais específico, na língua chinesa, quando a gente tem 2 caracteres iguais, ou 2 palavras iguais escritas juntas, isso significa o plural. E quando uma coisa se junta na outra, especialmente o fogo, ela acaba se multiplicando. O fogo ele tem uma característica de que antes eu tinha 2 fósforos separados, mas quando eu ponho eles queimando juntos, eles viram uma única coisa na fogueira. E aí essa fogueira eventualmente vira cinzas e as coisas se unificam, as coisas se unem. Por isso que o hexagrama aderir tem esse nome, aderir. Porque o fogo tem uma característica de unir as coisas. Se a gente aplica isso para o nosso ano, para a nossa vida de uma forma geral, significa que é um ano em que as pessoas tendem a querer encontrar seus grupos. Tem uma tendência delas quererem se unir com pessoas semelhantes, se unir com aqueles com as quais elas têm afinidade. Tá? A gente diz dentro da astrologia que a pandemia ela acabou realmente no ano de 2024, tá? Por que isso? Porque é o único ano desde 2020 que a gente não tem água, nem no céu nem na terra, tá bom? Em nenhum lugar do céu e da terra tinham água. E a água é um elemento que foi muito marcante durante a pandemia. Só que
No ano passado, a gente tinha um fogo ali embaixo, sutil, calmo, as pessoas querendo voltar a se encontrar, mas ainda com aquela preguiça do social, ainda com aquela preguiça do presencial. É possível que em 2026 a gente veja uma volta um pouco maior, tá, dessas atividades presenciais, das pessoas indo atrás desses encontros, das pessoas com menos preguiça de se encontrarem fisicamente. Então essa é a primeira característica aqui que a gente vê. O aderir, ele tem dentro de si também uma historinha que é contada. A gente tem dois reinos, que são dois fogos, e fogo representa líderes ou lideranças. E acontece que o fogo, ele também tem uma característica que é interessante, e eu vou acender um fósforo aqui para vocês verem. O fogo, ele tem esse formato que lembra uma lança. Tá? Ele é um formato pontudinho que lembra uma lança. Por isso que o fogo ele também está ligado à belicosidade. Um fogo embaixo e um fogo em cima são dois líderes que, de alguma forma, estão em um pequeno conflito um com o outro. Duas lideranças dividindo o mesmo espaço requer que elas consigam conversar sobre suas diferenças, que elas consigam se harmonizar apesar de ambas serem muito fortes. E esse hexagrama, nessa historinha que ele conta, diz que há uma pessoa, há uma liderança embaixo que quer tomar o lugar da liderança de cima. É literalmente como se fosse uma revolta social. E esse hexagrama, quando a gente casa isso para a leitura do que a gente vê no mundo ao nosso redor, a gente pode estar vendo aqui a China cada vez mais se mostrando as garras e as unhas para tirar a hegemonia dos Estados Unidos como grande potência mundial, tá? É literalmente um líder que sempre esteve abaixo, querendo subir e assumir a grande liderança. Isso daqui vai ser a grande pauta do ano de uma forma geopolítica. E isso vai influenciar você gostando ou não disso, você se interessando ou não por isso, isso vai acabar afetando você, tá? Tecnologia é outro assunto que o fogo fala. E a gente está vendo uma guerra tecnológica, onde as empresas estão querendo cada vez mais desenvolver a sua inteligência artificial. E existe uma certa corrida espacial, mas uma corrida das inteligências artificiais. Quem vencer essa corrida será a grande potência. Percebe como existe esse jogo de quem vai ser o grande líder? O hexagrama aderir, ele traz essa perspectiva aqui para o nosso ano de 2026. Outra coisa que a gente vê é que quando eu me junto ao grupo que eu quero estar junto, esse grupo compartilha coisas entre si. Esse grupo compartilhando coisas entre si fomenta aquilo que eles têm em comum, em detrimento daquilo que eles têm de diferente com outro grupo. Então é um ano em que a gente vai ver que pessoas se unem para formar um grupo que se separa de outro grupo. É a ideia, por exemplo, da briga de esquerda e direita tomando uma proporção ainda maior. Apesar de nós estarmos dentro de um único país, esse país está segmentado. No ano passado, houveram vários indícios de uma guerra interna dentro dos Estados Unidos, uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Movimentos parecidos com esse podem se tornar cada vez mais predominantes no ano de 2026. As pessoas podem se incendiar com uma revolta a partir daquilo que elas acreditam fortemente, a partir daquilo que elas acreditam dentro de si. E isso pode vir a gerar pequenos conflitos internos dentro dos diferentes países. A gente pode ver um grande conflito se espalhando ideológico ao longo do mundo, tá? Ao mesmo tempo,
toda essa questão dessa inflamação que o fogo traz, também traz visibilidade, também traz clareza, também traz a ideia do conhecimento sendo difundido, do conhecimento sendo espalhado. E isso é uma coisa que as próprias redes sociais também estão trazendo. Querendo ou não, nunca foi tão fácil achar uma informação como é hoje através das redes sociais. Então a gente vai ter muitas facilidades que permitem a gente ter acesso a conhecimentos que antes eram cada vez mais difíceis, tá? Bem, feito essa introdução acerca do hexagrama aderir, a gente vai entrar agora no texto, no julgamento escrito pelo rei Wen, tá? Aderir, retidão, abertura, boa fortuna na criação da vaca. Aderir é literalmente esse contexto que eu falei aqui para vocês, tá? Então ele tá só repetindo. Temos fogo sobre fogo. Retidão, abertura. Retidão e abertura são duas das 4 virtudes do I Ching. O I Ching diz que para todo e qualquer movimento que exista, existem 4 virtudes que garantem que esse movimento aconteça e termine de forma correta, tá? Então, primeiramente, eu preciso ter abertura. Depois disso, eu preciso ter uma certa harmonia dentro dessa abertura, né? Se eu não tenho essas 2 virtudes, a coisa não tem como começar corretamente. A coisa não tem como acontecer corretamente. E a retidão é a virtude que encerra, que finaliza, é a virtude que fecha o ciclo, que dá o encerramento, que faz as coisas terminarem de uma forma coerente e correta, tá? Quando o hexagrama aderir ele diz retidão e abertura, o que ele está falando aqui? São 2 as características que o fogo necessita para manifestar os seus equilíbrios e não os seus desequilíbrios. Quando eu junto 2 grandes lideranças, quando eu junto 2 consciências, se não houver abertura para diálogo, a gente não consegue se conversar e a gente vai ter guerra. A abertura é o espaço de diálogo, é o espaço de escuta. Eu necessito ouvir o grupo que não é o meu grupo. Eu necessito ter tolerância interna para estar aberto a escutar o que as pessoas têm a dizer para mim. É fundamental que as nações estejam abertas para a diplomacia, que elas estejam abertas para o diálogo, que elas estejam abertas para acordos. Fogo fala de acordos, fogo fala de documentos oficiais, fogo fala da própria diplomacia. Mas sem abertura, não há isso. Se não houver abertura de diálogo, não importa o que a gente faça, haverá guerra. E isso se aplica tanto para o Trump, Xi Jinping, Lula e toda a camaradaria ali da alta política, quanto para mim, na minha relação com o meu vizinho, na minha relação com a minha mãe, na minha relação com o meu gato. Se eu não tiver abertura interna para ouvir as verdades dos outros, no ano de 2026, haverá tendência de conflitos. Então é muito importante que a gente escute, que a gente se permita ouvir o diferente, por mais absurdo que pareça ser esse diferente. Eu necessito ter ali a dúvida ou o ouvir, eu necessito ter o respeito. Eu preciso disso. Caso contrário, haverá guerra. Tá? Outra coisa, né? A retidão. A retidão, ela fala também de uma característica que o fogo tem muito forte. A virtude do fogo é a polidez. Polidez significa conhecer as regras, ser uma pessoa esclarecida, que segue as regras de cada um dos lugares. Eu me lembro que eu vi uma entrevista há um tempo atrás de um rapper. E esse rapper é o Ice Blue, ou Blue, não vou me lembrar o nome exato, eu acho que é Ice Blue o nome dele. É um rapper dos Racionais.
E ele falando na entrevista que ele teve um problema no condomínio dele. Ele veio de uma periferia, nasceu e foi crescido dentro do Capão Redondo, quando o Capão Redondo era ainda um bairro extremamente violento. E aí ele teve um grande conflito, uma pessoa lá do condomínio riscou o carro dele, e o Blue ele virou e falou assim, então, se fosse lá na minha quebrada, a gente resolveria batendo na porta dele e cobrando, gritando, bravo, esperneando. Mas como eu tô num outro lugar, num condomínio de elite, se eu faço isso, eu vou ser condenado como errado. Então eu fui lá, na maior educação, conversei com a pessoa, mostrei a filmagem das câmeras, tal, e aí ele me deu uma resposta que foi boa, que foi interessante, senão eu iria colocá-lo no julgamento, né, iria processá-lo. O Blue, quando ele fala isso, ele diz que eu tive a virtude da polidez. Eu soube usar a lei do lugar, as regras do lugar, para lidar com a situação. Se o Blue tenta resolver esse mesmo problema no Capão Redondo, da forma que ele resolveu ali naquele condomínio de luxo, o que iria acontecer é que ele não ia conseguir resolver nada. Simples assim. Porque cada lugar, cada ambiente, cada país, cada cultura tem consigo leis e regras que não estão escritas. A virtude do fogo, que é a virtude da polidez, fala da gente saber respeitar essas regras, da gente saber escutar e ouvir essas regras. E isso é uma coisa fundamental para que a gente construa dentro da gente no ano de 2026. A gente precisa saber entender as regras de cada um dos lugares. Eu preciso saber onde que eu dizer o que eu penso é bem acolhido e não bem acolhido. Onde que eu posso dizer X mais 2 e onde que eu preciso ser Y. Como me portar dentro de cada um dos ambientes. Por que isso? Porque se eu não mantiver a virtude da polidez, é possível que eu seja mal interpretado. É possível que aquilo que eu tenho a dar para o mundo seja interpretado de uma forma errônea e gere um conflito ao invés de uma solução. Haverá um certo incêndio. As pessoas estarão inflamadas. As pessoas estarão com as suas paixões muito à flor da pele. Fale de um tema sensível num lugar errado, de uma forma errada, e você vai ter um conflito acontecendo. A gente precisa saber evitar o conflito, saber se posicionar de forma sábia. E isso é algo mais do que só uma autoproteção. É até mesmo para manter a abertura, para manter o diálogo. Não adianta eu chegar para um grupo que acredita completamente diferente do grupo que eu estou habituado e falar da mesma forma com aquelas pessoas. Elas não têm os mesmos pressupostos que eu. Elas não acreditam nas mesmas coisas que eu. Elas não se nutriram de informações que são semelhantes às minhas. Eu preciso ouvir primeiro. Eu preciso ter a abertura de ouvir antes, para então entender até onde que eu posso falar, até onde vai o limite do que eu posso trazer. Porque se eu tentar forçar o meu ponto de vista, eu crio um conflito, e ao criar o conflito, eu fortaleço a separação. Se eu tento entender o ponto de vista do outro e trago o meu ponto de vista de forma sutil e suave, respeitando as regras do lugar, há abertura, e dessa maneira eu consigo gerar esse grande fogo. E o grande fogo ilumina, o grande fogo, ele deixa as coisas claras. O grande fogo é uma virtude. O fogo que se separa, não. Tá? Boa fortuna na criação da vaca. Aqui, o Rei Wen não está dizendo para você virar um fazendeiro. O Rei Wen, ele está dizendo o seguinte: é fundamental cultivar a energia de natureza Yin. Tá? Vaca é um animal associado ao trigrama terra. E o trigrama terra é terra Yin na sua mais pura essência. O fogo, ele tem uma característica. Essa característica é queimar. O que ele queima? O que tiver pela frente.
Para o fogo existir, ele precisa queimar. Se não há algo para queimar, o fogo apaga. Boa fortuna na criação da vaca significa a gente precisa criar uma fogueira que tenha o suficiente para que ela não entre em combustão rápido demais. E dessa forma, se autodestrua e não consiga durar por longos períodos. Cultivar o yin é cultivar a flexibilidade, é cultivar o ouvir, é cultivar a abertura, é cultivar o respeito ao outro, é cultivar a minha capacidade de ouvir, de permitir entender a realidade que o outro tem. Cultivar o yin é respeitar a tolerância, é respeitar a natureza individual de cada um dos indivíduos, é respeitar a história de vida que cada uma das pessoas tem ali. Se uma pessoa, por exemplo, acredita em algo, ela pode ter os seus motivos, e eu preciso respeitar esses motivos, eu preciso respeitar a história de cada um. Boa fortuna na criação da vaca significa que eu não vou deixar as chamas me consumirem. Eu não vou deixar as minhas emoções se inflamarem de forma exacerbada. Não vou deixar os meus desejos se inflamarem de forma exacerbada. Eu consigo manter a clareza do fogo durando por um longo período, gerando a grande união, gerando o grande fogo. Esse grande fogo, sim, ilumina. Esse grande fogo gera um movimento extremamente puro, equilibrado, harmônico, que faz com que todas as consciências entrem num estado de esclarecimento. É quando eu me uno com o diferente que eu consigo ver a realidade múltipla. E a realidade sempre é múltipla. A realidade nunca vem de um único ponto de vista. Respeitar o yin é permitir que a pluralidade do mundo faça parte dessa grande visão, faça parte desse grande fogo. Eu necessito respeitar as individualidades, eu necessito respeitar o espaço individual de cada um. Esse é um ano que, se eu não respeitar o yin, eu vou criar guerras e conflitos. Outra leitura que a gente pode ver aqui também é que, como o fogo ele traz essa característica de consumir recursos, se eu não mantenho a criação da vaca, se eu não mantenho o movimento de natureza yin, existe uma tendência de eu entrar em uma excitação mental muito forte e entrar num processo de atividade, sem repouso. A isso, em medicina chinesa, a gente chama de fogo falso. É quando eu tiro energia de uma reserva que já não existe. Eu queimo algo que já não tem combustível. É um fogo que não permite que o meu corpo se regenere. Isso é um grande processo de burnout. E eu acho que é fundamental eu falar isso também, que o nosso planeta está nesse processo. Não é só uma coisa que nós, como indivíduos, temos o risco grande de cair. Se eu, como indivíduo, não cultivo o meu yin, não durmo cedo, não bebo água, não cultivo o meu lazer, não cultivo o meu tempo livre de fazer nada, eu não preciso ser uma máquina performática. Se eu não cultivo essa característica de saber parar e ter um tempo inútil, eu vou me queimar. Mas a nossa sociedade já está fazendo isso com ela mesma. A nossa sociedade está estimulando trabalhos cada vez mais exaustivos. Cada vez mais o número de pessoas em burnout tem aumentado. A gente está drenando os recursos do nosso planeta. Cada vez mais o nosso planeta não tem mais recursos. A gente consome as coisas mais rápido do que a gente repõe. Tudo isso está aqui também. Boa fortuna na criação da vaca fala de preserve o meio ambiente. Ele é sua vaca. Preserve os recursos finitos. Preserve a saúde mental da população. Preserve o nosso tempo. Talvez entre cada vez mais em pauta o fim da escala 6x1, o início da escala 4x3. Isso seria uma excelente maneira de criar a vaca. Permitir que as pessoas tenham tempo para elas mesmas, tempo para os seus hobbies, tempo para o que é inútil.
Isso é muito importante dentro de um contexto tão acelerado, tão frenético e tão yang quanto um ano de Fogo sobre Fogo. Tá bom? Com isso a gente encerra a explicação do hexagrama do ano, tá? Sempre teria muito mais coisas para falar, mas ficaria muito longo, muito extenso. Com isso eu acho que eu consigo sintetizar da melhor forma possível as principais orientações que a gente consegue ver do hexagrama do ano para o nosso ano de 2026. Para quem vai estar vendo aqui a aula ao vivo, a gente vai começar agora as orientações que o I Ching trouxe a partir de uma consulta que eu fiz. E isso vai estar disponível para vocês em um próximo vídeo para quem está vendo no YouTube. Espero vocês lá e até a próxima.